Imagine um amanhecer dourado, onde os primeiros raios de sol tocam a terra ainda úmida de orvalho. Nesse cenário, a natureza desperta em perfeita harmonia, como se ecoasse um chamado ancestral. Esse nascer do sol é mais do que apenas um ciclo diário. É um lembrete visual de um começo maior, uma origem que compartilhamos. Mas será que já paramos para refletir sobre quem realmente somos? Qual é a raiz comum que une cada um de nós? Antes de continuarmos e responder a estas perguntas, te pedimos que se inscreva no nosso canal e dê seu like, isso nos ajudará muito. Ao longo da história, essa pergunta tem inspirado filósofos, cientistas e líderes religiosos a buscar respostas. De onde viemos? Quem foi o primeiro a caminhar sobre a Terra? A ideia de um ancestral comum não é apenas um conceito. Ela está no centro da ciência, da fé e da espiritualidade humana. E é justamente nessa interseção que reside o fascínio da nossa jornada. Nos textos sagrados encontramos narrativas que nos levam ao Éden, onde o primeiro homem e a primeira mulher foram criados por Deus. Na ciência, os avanços na genética apontam para a existência de um ancestral genético compartilhado, um ser humano cujos traços estão gravados no DNA de cada pessoa viva hoje. Duas visões, dois caminhos, mas ambos convergem para uma mesma questão: quem é o nosso ancestral comum? Neste vídeo, embarcaremos em uma jornada para explorar essa questão tão profunda e universal. Vamos visitar tradições antigas, ouvir a ciência moderna e conhecer histórias emocionantes que nos conectam ao passado. Prepare-se para um mergulho nas origens da humanidade e na busca por um elo que transcende o tempo, as culturas e as crenças. Pois no final, descobrir quem somos talvez seja mais importante do que entender de onde viemos. Para começar, voltemos à narrativa bíblica da criação. Imagine o Éden, um jardim de abundância, onde a harmonia entre o homem e a natureza era perfeita. A Bíblia nos conta que Adão, o primeiro homem, foi moldado do pó da terra pelo próprio Deus, que soprou nele o fôlego da vida. Logo após, Eva foi criada, formada a partir de Adão, para ser sua companheira. Juntos, eles representam o início da linhagem humana, segundo as Escrituras. Essa história, carregada de simbolismo e fé, nos dá mais do que uma resposta sobre nossa origem. Ela nos convida a refletir sobre o propósito de nossa existência. Para muitos, Adão e Eva não são apenas os primeiros seres humanos, mas os primeiros a estabelecer uma conexão direta com Deus, recebendo dele a missão de cuidar da criação e multiplicar-se. Essa narrativa moldou a visão de milhões de pessoas ao longo dos séculos, servindo como base para valores morais e espirituais. No entanto, a ciência moderna também apresenta uma perspectiva fascinante sobre nossas origens. Pesquisas genéticas revelaram a existência de um ancestral genético comum, conhecido como Eva mitocondrial. Essa figura não é uma única mulher no sentido literal, mas o ponto em que a linhagem genética de todos os seres humanos vivos hoje converge. Ela viveu há cerca de 200 mil anos na África, e seu DNA mitocondrial foi passado através das gerações, conectando-nos a ela de maneira inegável. Essa descoberta não diminui a visão espiritual, mas amplia nossa compreensão sobre a complexidade da vida e de nossas origens. É um lembrete de que, independentemente de crenças, há algo que nos une como espécie. Uma história compartilhada que começa muito antes de qualquer registro histórico. Apesar dessas duas perspectivas, a fé e a ciência, muitas vezes serem colocadas em oposição, elas também podem dialogar. Muitos estudiosos e líderes religiosos acreditam que a ciência não contradiz a fé, mas sim a complementa. A busca por respostas, através da genética, por exemplo, pode ser vista como uma maneira de entender melhor a grandiosidade da criação divina. Em vez de um conflito, temos duas formas distintas de explorar a mesma pergunta fundamental: quem somos e de onde viemos? Mas como essas histórias de origem se traduzem em experiências humanas reais? Em uma pequena comunidade no Oriente Médio, há pessoas que acreditam ser descendentes diretos de Adão e Eva. Suas tradições e rituais são transmitidos de geração em geração, mantendo viva a conexão com as histórias do Gênesis. Eles celebram festivais que marcam a criação,
cantam hinos que exaltam sua linhagem divina e vivem com a profunda convicção de que suas vidas são um reflexo do plano original de Deus. Ao visitar essa comunidade, somos transportados para um tempo em que a fé era entrelaçada com cada aspecto da vida. Os anciãos contam histórias que aprenderam de seus pais, que, por sua vez, ouviram de gerações anteriores. Acreditam que a humanidade tem um elo espiritual que transcende o tempo e as diferenças culturais. Isso nos leva a uma reflexão mais ampla sobre como diferentes culturas e religiões enxergam a ideia de um ancestral comum. Ao olhar para outras tradições, percebemos que há pontos de convergência. Na tradição islâmica, Adão é reconhecido como o primeiro homem e profeta. Na mitologia hindu, há relatos de primeiros humanos criados pelos deuses para habitar a Terra. E mesmo na ciência, a ideia de uma origem comum reforça a unidade da humanidade. Essas narrativas, embora distintas, carregam um elemento comum: a busca por significado e pertencimento. No final, descobrir quem é nosso ancestral comum vai além de uma simples curiosidade. É uma jornada de autodescoberta que nos conecta ao passado, ao presente e uns aos outros. Seja pelo DNA mitocondrial ou pelas histórias sagradas, percebemos que compartilhamos mais do que apenas um planeta. Compartilhamos uma origem, um propósito e um destino. E assim encerramos essa jornada com uma reflexão. Talvez o mais importante não seja saber exatamente quem foi o nosso ancestral comum, mas reconhecer que, independentemente de crenças ou origens, somos todos parte de uma grande família humana. Que essa compreensão nos inspire a viver com mais empatia, unidade e respeito uns pelos outros. Pois no fim, é essa conexão que realmente importa. Se essa história tocou você de alguma forma, não deixe de compartilhar suas reflexões nos comentários. Inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos que exploram as grandes questões da existência humana. Deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Juntos vamos continuar essa jornada de descoberta e conexão.